Glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor para o Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 20 a 24. Hoje de manhã nós tivemos um culto em nossa casa, lá no Vale da Bênção, que a gente está tendo culto lá domingo de cada 15 dias. E eu estava ministrando sobre o mesmo assunto que eu vou ministrar agora. Um pouquinho de manhã e hoje, agora mais completo um pouco, né? E foi muito gostoso porque na reunião, né, a reunião assim mais informal, a gente consegue ouvir as pessoas e as pessoas também dão as suas opiniões. Então é muito bom. Mas aqui nós vamos ministrar a palavra do Senhor no mesmo texto que foi lá em casa de manhã. Mateus 11, 20 a 24. Aleluia. Glória a Deus. Então começou ele, Jesus, né, a lançar em rosto as cidades onde operou a maior parte dos seus prodígios, o não haverem arrependido, dizendo: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos prodígios que em vós se fizeram, há muito se teriam arrependido, com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Aleluia. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Aleluia. Glória a Deus. Bendito é o nome santo do Senhor Jesus. Glórias ao teu nome. Queridos, eu vou ser breve porque as crianças têm uma homenagem para as mães hoje. Quando faltar 15 minutos para as 8, eles vêm para cá, vão cantar um louvor, depois vão tirar foto com as mães lá do lado de fora. Fizeram um aparato todo lá, com um coração, com não sei mais o que, para tirar foto com as suas mamães, né? Porque hoje é o dia das mães. Eu acho que dia das mães são todos os dias. Não só hoje, mas todos os dias. E eu vou dizer para você uma coisa: depois que você perder a sua, você vai sentir mais do que você sente agora. Porque fica um buraco, né? Fica um buraco. Ontem eu estava lá na casa do pastor José Fidelis, pai do pastor Erci, que eu levei o Eduardo para ver a casa lá. E eu estava olhando lá. E ele, o pastor Fidelis, foi nosso companheiro de ministério, né? Nós pastoreamos concomitantemente por algum tempo. E eu estava vendo lá algumas ferramentas dele lá. Já roubaram quase tudo, viu, Erci? Algumas ferramentas dele que ficaram lá debaixo da casa. E eu estava lembrando, né, que a irmã Tita esteve lá até pouco tempo. E aí estava lembrando também da minha mãe, que foi faz 2 anos que minha mãe foi embora. E eu vou te dizer uma coisa, a melhor mensagem que eu posso dar para você hoje sobre as mães é: cuida bem dela enquanto você tem. Porque depois que for, vai ficar só o buraco, vai ficar só a saudade. Então cuida bem dela, para que o dia que Deus levar sua mãe, provavelmente vai levar sua mãe antes de levar você. O dia que Deus levar sua mãe, você vai ter um descanso no seu coração, dizendo: eu cuidei dela, eu fiz tudo que eu pude. Eu não fui um filho ausente, eu não fui um filho que abandonou a mãe, eu estava sempre com ela. Então, enquanto você tem sua mãe, cuida bem dela, porque vai chegar um dia que você não a terá mais. Eu lembro quando o pastor ia visitar a mãe dele lá,
Eu achava até engraçado que ela dava uma bronca nele, né? Eu olhava, naquela época ele tinha uns 65 anos, mas ela ficava brava com ele. Às vezes ele tinha ido fazia 15 dias, uma semana, ela falava, faz muito tempo que você não vem aqui. E ele tinha que ficar quietinho, não podia nem discutir com ela. Dizer, não, mãe, faz uma semana, porque a memória dela não estava tão boa. Então ele, tá bom, eu venho mais, não sei o que e tal, né? E ele foi lá, até que Deus levou a mãe dele para o céu. Então, quando a gente cuida bem da nossa mãe, e depois ela vai embora, fica uma saudade muito grande, mas também fica um sentimento de que o dever foi cumprido, sabe? Que o dever foi cumprido. Então, cuida bem dela, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Betsaida, ai de ti, Betsaida, ai de ti, Cafarnaum, e ai de ti, Corazim. 3 cidades. Talvez eu fale sobre cada uma delas em cada domingo, daqui para frente. Não sei, porque a gente pensa que vai pregar uma coisa, mas às vezes Deus dá outra, né? E a gente obedece, não é bem assim? Pois bem, queridos, a Betsaida significa a casa da pesca, ou a casa do pescador. Esse é o significado do nome. A casa do pescador, ou a casa da pesca. Está relacionado a isso mesmo. Agora, quando nós olhamos para Betsaida, e agora especialmente que nós fomos lá, né? Nós fomos a Betsaida nessa última viagem. Então a gente entende melhor o que aconteceu, as coisas que aconteceram. Betsaida foi uma cidade muito visitada por Jesus, porque era a cidade natal de Pedro. O apóstolo Pedro nasceu lá. 3 discípulos de Jesus eram de lá: Filipe, Pedro e André. Os 3 discípulos, dos mais importantes discípulos de Jesus, nasceram, ou pelo menos viveram por muito tempo na cidade de Betsaida. E é natural que Jesus tenha ido lá tantas vezes, porque lá estavam grandes amigos, Pedro, André e Filipe. Lá no Evangelho de João, capítulo 1, 44, fala sobre o fato desses 3 homens serem de Betsaida. Também Jesus esteve lá muitas vezes, porque nós encontramos na Bíblia alguns relatos de Jesus estando em Betsaida. Por exemplo, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 23, Jesus, chegando em Betsaida, ou passando por Betsaida, curou um cego. Aquele cego que Jesus passou saliva no olho dele e perguntou, você está enxergando? E ele disse assim, eu estou enxergando, eu estou vendo os homens como árvores que se movem. Bom, então ele não era cego de nascença, né? Porque ele já sabia como era uma árvore. Quando ele viu os homens, ele falou, eu vejo os homens como árvore. O cego lá de Jerusalém, que Jesus fez lodo no chão e passou no olho dele e mandou lavar no tanque de Siloé, ele era cego de nascença. Mas esse não era cego de nascença, porque ele sabia como era uma árvore. Ele tinha na memória uma árvore. Então ele disse, eu vejo os homens como árvores que se movem. E Jesus foi lá de novo e orou a 2ª vez. Então, irmão, quando você orar por alguém e ele não receber a cura total, a bênção, ora de novo. É bíblico, Jesus fez isso. Jesus fez isso, ele orou 2 vezes. E aquele cego então passou a enxergar. Então, e Jesus mandou ele para casa. Falou, você vai para sua casa, você não entra na cidade, você vai para sua casa. E ele foi para casa. Ele morava na zona rural, com certeza, porque Jesus falou que ele podia ir para casa sem entrar na cidade. Significa que ele morava ali nas regiões, trabalhando na agricultura, em algum lugar por ali. Outro evento que se deu também lá, e esse evento é um evento muito especial, foi a multiplicação dos pães. 5 pães e 2 peixes. Alimentou uma multidão de mais de 4.000 pessoas. Então, lá em Betsaida, Jesus fez muitos milagres. Pelo menos 3 aparecem na Bíblia.
Mas Jesus fez muitos outros milagres que não estão registrados. O apóstolo João anuncia isso. Ele diz, olha, Jesus fez muitos outros sinais que não estão escritos, porque não haveria como escrever tanta coisa. E nós sabemos, irmãos, que o que tem de escrito sobre, escritos originais, sobre a pessoa e o ministério de Jesus, não é apenas o que está escrito na Bíblia. Tem muita coisa escrita, ou tinha pelo menos naquele tempo. O que nós temos hoje é parte daquilo que Jesus fez e parte daquilo que foi, é uma pequena parte daquilo que Jesus fez e uma parte ainda daquilo que foi registrado. O fato é que Jesus fez muita coisa que não está, muitas coisas que não estão escritas aqui na Bíblia. E Betsaida recebeu Jesus muitas vezes. E Betsaida viu Jesus entrando e saindo com seus discípulos. E Betsaida viu Jesus curando o cego. Depois da cura do cego, Jesus despediu os discípulos e ficou em Betsaida. E foi orar num lugar alto, próximo de Betsaida. E orou até por volta da meia-noite. E depois, saindo dali, foi para... Você conseguiu colocar Betsaida? Opa, o homem ali é muito bom, ainda fez uma seta bem comprida ali, né? Betsaida, dá para ver Betsaida lá? Aqui do lado de cá, bem embaixo da seta, tem uma cidade que se chama Corazim, do lado de cá. E do lado de lá, nós temos então Betsaida. A cidade de Betsaida, olha lá, bem no norte do mar da Galileia. Aquele pontilhado que sobe ali, não o pontilhado, mas por baixo do pontilhado, você pode olhar lá em cima, ainda tem uma marca que continua. Aquilo é o Rio Jordão. Ele nasce no Monte Hermon e vai descendo, cai no mar da Galileia. Quando termina o mar da Galileia, ele vai descendo, aqui ele continua até chegar no Mar Morto, e então ele cai no Mar Morto. E o Mar Morto não tem vazante para lugar nenhum. Toda a água que cai lá, fica lá mesmo, 45% evapora, e 5% penetra na terra e desce, que é pedra embaixo, e os outros 40% fica lá para formar as águas do Mar Vermelho, do Mar Morto. Então, esse é o Rio Jordão, e Betsaida está bem pertinho do Rio Jordão, de maneira, está aquele pontinho redondinho lá, acima do Mar da Galileia, aquele pontinho lá. Ali, irmãos, fica bem na beira do Rio Jordão. O Rio Jordão fica no fundo da cidade. Então, eu posso pensar assim, ó, Pedro levantava de manhã, né? Levantava de manhã, pegava o barquinho dele e descia um pouquinho, mais ou menos, pouco mais daqui na estação de trem ali, já entrava no Mar da Galileia. Talvez andava, fazia o que tinha que fazer, voltava para casa, remando Jordão acima, mais difícil um pouco, né? Chegava em casa. O barco de Pedro ficava amarrado lá na beira do Rio Jordão, e quando ele estava em casa. E ele encontrou uma moça, mais riquinha do que ele, né? Porque o Pedro morava afastado do Mar da Galileia. Quem morava no Mar da Galileia tinha mais condições econômicas. Mas ele encontrou uma moça de Cafarnaum e se casou com ela, porque a sogra de Pedro também morava em Cafarnaum. E quem sabe, durante o tempo do ministério de Jesus, Pedro passava mais com a sogra em Cafarnaum do que na própria Betsaida. Então, a vida dele foi, até o dia da morte de Jesus, foi ali naquela região pequena, circunscrita ao Mar da Galileia. Mas o Evangelho fez tanta diferença na vida de Pedro, que ele se tornou um cidadão internacional. Naquela época, se tornou um cidadão conhecido internacionalmente. O Evangelho de Jesus fez uma mudança tão tremenda na vida daqueles apóstolos, que Pedro, segundo a tradição, foi morrer em Roma, na capital do mundo na época. Saiu lá do obscuro Mar da Galileia, longe de toda a civilização efervescente, numa região interiorana mesmo,
Saiu de lá e andou o mundo inteiro conhecido e foi morrer em Roma. Porque a presença de Jesus foi tão impactante na vida dele, que mudou completamente a sua história. Com Filipe não foi diferente, e também com André não foi diferente. A presença de Jesus precisa realmente alterar o curso da nossa existência. Então, eu já quero perguntar para você, que mudança fez acontecer na sua vida o fato de Jesus ter entrado na sua história? Mudou alguma coisa? Ou não mudou nada? Se não mudou nada, é porque Jesus não entrou ainda, porque a hora que ele entrar vai mudar. Ah, é assim que funciona. Eu não conheço ninguém que teve uma experiência tão forte com Jesus e que não mudou, não aconteceu nada de mudança na vida dele. Vocês viram a história da Júlia, agora há pouco? Né? Uma menina lá da Angola, sozinha, aqui no Brasil, fazendo seminário, para voltar para o país, para fazer a obra de Deus lá. Que impacto causou na vida dela a presença, a chegada de Jesus? Que mudança aconteceu na vida dela? Foi feita uma estatística nos anos 70 sobre a vida de um avivalista chamado Jonathan Edwards, lá nos Estados Unidos. Ele participou do primeiro avivamento calvinista nos Estados Unidos. Que Jesus também salva o calvinista. E lá teve um avivamento nos Estados Unidos. Filipe não é mais, Filipe está liberto. Está liberto, glória a Deus. Só falta mais uma oração poderosa. Então, queridos, eu perdi o assunto aí. Não é de João Wesley, é de Jonathan Edwards. Aí, agora pronto. Aquele homem agiu de tal maneira, tomado pela presença de Deus, no primeiro avivamento americano, que a história dele se prolongou até os dias de hoje. E no século passado, por volta dos anos 70, 75, foi feita uma pesquisa. E então se tornou uma estatística, uma parte da estatística nos Estados Unidos da América do Norte. E da família de Jonathan Edwards, tinha um vice-presidente dos Estados Unidos, durante a história da descendência dele, um vice-presidente dos Estados Unidos, vários magistrados nos Estados Unidos, juízes de primeira entrância, de segunda e de terceira entrância. A família de Jonathan Edwards, ao longo de 100 anos, deu um lucro. Eu não lembro o valor, mas era um lucro muito grande para o país, em milhões de dólares. A família de Jonathan Edwards, que foi tocado profundamente pela presença de Jesus, deu lucro para o seu país. Um lucro muito grande. Na mesma cidade de Jonathan Edwards, tinha uma criança que nasceu na mesma época dele. Viveu e estudou na mesma escola. Fizeram uma pesquisa. E levantaram a vida deste homem, era Yosef de alguma coisa, que eu não lembro o sobrenome agora. Faz tantos anos que eu li essa estatística, foi nos anos 70 que eu li isso. E o mesmo lucro que a família de Jonathan Edwards deu para os Estados Unidos da América do Norte, por causa da pessoa de Jesus ter entrado na vida dele, o amigo dele, o homem que estudou na mesma escola, que viveu na mesma cidade, que tinha mais ou menos a mesma idade dele, portanto a mesma cultura, a mesma origem, a mesma formação acadêmica, deu para o mesmo país o mesmo valor que John Wesley deu em lucro, Jonathan Edwards deu em lucro, aquela família daquele amigo dele deu em prejuízo. Por quê? Por que que um deu tanto resultado,
foi um sucesso total. A sua família e a sua descendência foi um sucesso total. E o outro foi uma desgraça total. Tanto prejuízo, porque o outro não foi impactado pela pessoa de Jesus. Não foi alcançado pelo Evangelho de Jesus. Não se converteu a Cristo. Então, na família dele tinha prisioneiros, alcoólatras, dependentes químicos, pessoas que só traziam um resultado negativo. Esse é o caminho, é o destino de quem foi alcançado por Jesus e de quem não foi alcançado por Jesus. E eu estou muito preocupado. Eu estou muito preocupado porque nós estamos vivendo um tempo em que o Evangelho não está mais impactando a vida dos membros da igreja. E, consequentemente, os membros da igreja não estão impactando mais o mundo, como consequência da transformação que Jesus fez na vida deles. Pastor, mas o que é que isso tem a ver com Betsaida? Jesus primeiro foi a Betsaida. Primeiro trouxe de lá para o seu ministério Filipe, André e Pedro. Depois curou o cego da Betsaida. Depois multiplicou os pães em Betsaida. Depois andou sobre as águas no mar da Galileia, próximo de Betsaida. E fez muitos outros milagres e maravilhas que nós não temos conhecimento. E mesmo assim, Betsaida não se deixou impactar pela presença de Jesus. Quando nós chegamos em Betsaida agora, em Betsaida, ao entrar na cidade, o nosso guia parou na porta da cidade e disse: eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. O nosso guia, irmãos, é um arqueólogo, esse que foi conosco, é um dos guias top de linha de Israel. É um dos melhores que tem. Eu só conheço uns 2 ou 3 iguais a ele. E ele sabe muito. Alguns irmãos estavam até meio enfadados já, que ele falava demais. Porque, pastor, nós estamos cansados, esse homem fala demais. Irmãos, eu estava bebendo. Eu estava querendo mais. Né? Porque, sabe, não é tanto conhecimento bíblico, não. É conhecimento de arqueologia, conhecimento dos fundamentos das coisas. E a gente olha para a Bíblia e olha para alguém que tem aquele conhecimento do lugar onde a Bíblia aconteceu. É muito bom, porque a gente aprende muito. E ele parou na entrada da cidade e disse: olha, vocês estão vendo isso aqui? Essas pedras maiores aqui? De um lado e do outro, da entrada da cidade. A cidade tinha um pequeno muro. Betsaida tinha um pequeno muro. Não era uma cidade murada, não tinha muralha, mas tinha um muro. Talvez 2 metros de altura, 1,5 metro de altura, um muro comum feito de pedra. E tinha a porta da cidade, a entrada da cidade. E na porta da cidade, de um lado e do outro da porta, do lado esquerdo e do lado direito da porta, tinha 2 altares pagãos. Um altar pagão de um lado e um altar pagão do outro lado. Lembra disso? Lembra? E quando o guia falou sobre aqueles 2 altares, na entrada de Betsaida, o meu coração bateu mais forte, porque eu entendi por que o Senhor Jesus falou: ai de ti, Betsaida, se em Tiro e Sidom eles tivessem visto os sinais que vocês viram, há muito que tinha se arrependido. Haverá menos rigor para Sodoma do que para ti, naquele dia. Meu Deus, Betsaida era pior do que Sodoma? Não. Sodoma era pior que Betsaida. Mas Sodoma não viu, não experimentou o que Betsaida experimentou. Sodoma tinha um Ló. E Ló nós sabemos que não é um testemunho tão brilhante. Apesar de que o apóstolo Pedro
lá no capítulo 2 Pedro, capítulo 2, versículo 7, diz que o justo Ló gemia no seu coração, se angustiava no seu coração, vendo a situação espiritual de Sodoma e de Gomorra. Mas o Ló não era, e nós sabemos que não foi, um grande testemunho na cidade. Até porque as pessoas estavam invadindo a porta da casa dele, tentando derrubar a porta da casa dele para entrar. Ora, um cristão desse não está na ofensiva, está na defensiva. Mas nós sabemos também que quando Ló saiu na porta e disse para aqueles homens, não faça isso, o anjo do Senhor operou, o Espírito de Deus agiu, e aqueles homens não conseguiram enxergar para não entrar na casa de Ló, não invadir a casa de Ló naquela noite. Esse testemunho de Ló foi suficiente para Deus entrar em juízo com a cidade de Sodoma. E o testemunho que houve em Betsaida? Jesus tem 3 discípulos de lá, que se tornaram 3 apóstolos. Jesus curou o cego lá. Jesus multiplicou os pães lá. Jesus esteve lá muitas vezes. E agora Jesus baixa um decreto. Vocês estão amaldiçoadas. Quando você chega lá, em novembro, que nós vamos viajar para Israel de novo, nós vamos visitar Betsaida, Cafarnaum e Corazim. Eu coloquei as 3 cidades no meu roteiro, exatamente porque eu quero voltar e ver qual a condição de cada uma daquelas cidades, porque Jesus as amaldiçoou. Eu já conheço muito bem Cafarnaum, que eu estive lá muitas vezes. Os irmãos que viajaram comigo, todos que foram, nós sempre fomos em Cafarnaum. Porque Cafarnaum era o centro nevrálgico espiritual da Galileia. Era o lugar onde havia sinagoga. É o lugar onde Jesus expulsou demônio na sinagoga. É o lugar onde Jesus curou a sogra de Pedro. É o lugar onde Jesus fez muitos sinais e maravilhas. E Jesus disse também, ai de ti, Cafarnaum. Mas Corazim eu não conheço. Só passei perto, olhei, como daqui do outro lado da rua, eu passei e olhei, e vi as ruínas da cidade. Mas eu quero dizer para você, irmão, irmã, Jesus amaldiçoou Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Nenhuma delas existe mais. Só ruínas. Cafarnaum, só ruínas. Betsaida, só ruínas. Corazim, só ruínas. Mas a condenação não é só física, a condenação é também espiritual. Filipe esteve lá, era filho da cidade, se converteu lá. André também, Pedro também, e a cidade não mudou. A cura do cego não resolveu, porque a cidade não mudou. A multiplicação dos pães, um dos maiores sinais de Jesus na Galileia, não comoveu o coração do povo de Betsaida. Os 2 altares continuaram em pé. Os 2 altares satânicos, demoníacos, pagãos que existiam em Betsaida, continuaram em pé. E eu já vou terminar, porque eu tenho que chamar as crianças. As crianças já chegaram aí? Ainda não? Mas eles já estão chegando ali. Deixa eu te fazer uma pergunta, porque eu tenho que terminar. Qual é o nível do impacto que a presença de Jesus causou na sua vida? Mudou alguma coisa? Ou você tem apenas uma religião? A presença de Jesus alterou o curso da sua história? Ou você tem 2 vidas, uma quando vem para a igreja, outra quando está lá fora? Como é que é a sua vida depois que você conheceu Jesus? Queridos, se a presença de Jesus não transformar a sua vida, Ele não será para você a pedra angular, Ele será a pedra de tropeço. Porque quem conhece Jesus não tem mais a mesma condição de quem não conhece. Porque ou ele vai entrar no reino, ou ele vai estar definitivamente fora. Ninguém conhece Jesus e permanece do mesmo jeito.
Ninguém conhece Jesus sem ser impactado pela grande salvação ou pela grande rejeição. Betsaida foi impactada pela grande rejeição. E o impacto que trouxe a essa cidade a rejeição, também trouxe a sua perdição. Se nós olharmos para a Escritura, nós vamos ver outras situações como essa. A Bíblia fala de Noé, o pregoeiro da verdade, por 120 anos ele pregou, por 120 anos ele testemunhou, por 120 anos ele fez. E as pessoas não se converteram. Mas Noé se tornou o símbolo da resistência. Noé se tornou o símbolo da ousadia. Construir um barco de 3 andares num lugar completamente seco, longe de qualquer rio ou de qualquer coisa. Ninguém jamais poderia pensar que um dia aquele barco enorme fosse navegar, porque ninguém conseguia arrastar aquilo. Se fosse puxar ele quebrava, ele não tinha condição de se autossustentar sendo arrastado. Noé construiu o barco, não para o barco ir à água, mas para a água vir ao barco. Ele cria no poder de Deus. Ele sabia em quem tinha crido. O impacto de Noé naquela geração os condenou à perdição eterna. Opa, chegaram as crianças. Eu estou terminando. E o impacto da sua vida, do seu testemunho, tem feito alguma mudança na vida de alguém? Ou você é como sal, insípido, sem gosto e sem utilidade? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Eu tinha mais algumas coisas para falar, mas vou te interromper. Mas eu quero perguntar para você. E eu quero questionar você. Porque eu estou questionando a mim mesmo também. Eu estou questionando, irmão, o meu próprio coração também. Qual é o nível do impacto que o Evangelho que eu abracei está causando nas pessoas que estão ao meu redor? Billy Graham, em 74, pregou no Rio dizendo: viva o Evangelho, e se for necessário, use palavras. Pregar o Evangelho não é apenas dizer que Jesus salva. Pregar o Evangelho é viver a salvação de Jesus. Pregar o Evangelho é viver no dia a dia esta grande salvação que Jesus trouxe para mim e trouxe para você. O que Jesus tem sido na sua vida? Apenas um nome, um título, alguém da história, ou Jesus tem realmente impactado e mudado o seu coração de tal maneira que as pessoas olham para você, vê a luz que há em ti e glorifica o Pai que está nos céus. Vai para casa pensando sobre isso, irmão. Vai para casa pensando sobre isso, irmã. E deixa Jesus fazer uma obra linda na sua vida. Deixa Jesus fazer uma obra maravilhosa, maior do que a que já fez até o dia de hoje. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Agora está com a turma da molecada. Enquanto eles chegam, eu quero orar com vocês. Levante só sua mão assim para o céu. Jesus querido e amado, em nome de Jesus, neste nome precioso, ó Pai, é que eu estou chegando à Tua presença, para pedir a Tua bênção sobre a vida de cada um dos nossos irmãos que aqui se encontram. Ó Deus, que esta palavra de hoje, ainda que meio corrida, cheia de dificuldades, possa, Senhor, causar um impacto de preocupação no coração de cada um. Senhor, na verdade, o que nós queremos mesmo é que o Teu Espírito venha fazer uma obra linda no nosso coração e na nossa vida, para que a Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco seja nesta cidade o sal da terra e a luz do mundo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Paz do Senhor, igreja. Vamos lá, soldados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quero aprender inglês.
Irmãos, aqui na frente estão só os componentes do coral infantil. As crianças não vieram, a apresentação do coral. Faz parte do coral as crianças a partir de 4 anos. Então, se você quer ver o seu filho cantando aqui também, aprendendo, traga ele na quarta-feira. É o dia em que o coral se reúne e ensaia, ok? Crianças, podem voltar lá com os papais. Oi? 4 anos a partir do meu tamanho. Amém. Essas crianças ensaiaram às quartas-feiras. Os maiores, os pequenininhos não fazem parte. Eles estavam lá como figurantes, né? Não é verdade? Até a loirinha do Padilha já estava lá, ó. Toda, né? Então, a Gi também, vocês viram que ela não cantou, que ela não sabe, né? Ela estava lá só... É de 4 para 9 anos que vem na igreja na semana, na quarta-feira, e aí ensaia com o coral 4 a 12, tá certo. E eles então participam do coral e ficam, e estão aprendendo, né? Daqui a pouco nós temos um coral aí de verdade, né, Ricardo? Agora tem um mural de fotos, lá nós já vamos terminar, dentro do horário, e as mães poderão tirar foto com seus filhinhos lá. Vai ser muito bom, né? Muito gostoso. Mas eu vou pedir para todas as mamães, que são mamães mesmo já, para ficar em pé. Deixa eu ver quem são as nossas mamães aqui. As mamães. Fica em pé as mamães. Irmão. Se nós ficarmos sem as mamães, vai sobrar quase nada aqui. Vai sobrar muito pouco aqui. Né? Glória a Deus. Vamos orar pelas mamães agora, todo mundo junto? Depois nós vamos encerrar. Querido Deus, nós te agradecemos pela vida das nossas mamães. Aquelas, ó Deus, que têm gastado o seu tempo para educar os seus filhos e para ensinar a criança no caminho que deve andar. Muitas delas, Senhor, têm jornada dupla e até tripla. Algumas delas trabalham muitas horas por dia. Tem esse compromisso ainda, essa responsabilidade. Senhor, dá graça para as nossas mamães, para que elas possam, Senhor, conduzir as crianças no caminho que devem andar, para que quando já forem velhos não se desviem dele. Nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Agora, Pai, abençoa o teu povo, despede em paz a tua igreja, na comunhão do teu Espírito. Nós te pedimos e te glorificamos. Nós te agradecemos pelos irmãos que aqui estão pela primeira vez, por aqueles que já estão aqui por muitas vezes. Nós te agradecemos, Pai, pela vida desta igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus, o nosso Salvador, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus agora e todos os dias da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Domingo que vem, se Deus quiser, eu quero de manhã, às 9 horas, reunir com todos os líderes de célula, líderes e supervisores. Todos, por favor, dá um jeito de vir domingo de manhã, que eu preciso ter uma reunião com vocês. Dá um abraço aí no seu irmão, em nome de Jesus.